Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco, amém? Irmãos, eu aprendi com um pastor que fazia pedagogia cristã, era professor de seminário, depois saiu pelo campo peregrinando, ensinando a palavra de Deus para nós. Aí eu aprendi com ele esse tipo de saudar a igreja, com graça e paz, porque ele mostrou para mim que vinha lá das epístolas de Paulo, e eu sempre gosto de usar graça e paz. Então, irmãos, hoje eu vou estar falando com vocês sobre um assunto, sobre um tema que ocupa 1/3 dos nossos tempos nos dias úteis, segundo o comércio, né? Nos dias de trabalho. Nós vamos estar falando sobre o trabalho. E o trabalho, muita gente fica inquietoso, perturbado, pensando o que fazer, como fazer, onde trabalhar, mas eu vou estar mostrando para vocês, através da palavra de Deus, que Deus pôs no meu coração. Não quero falar nada que é de mim, eu vou estar falando com vocês como trabalhar na presença de Cristo, trabalhar tendo Jesus como o Senhor no trabalho. Jesus Cristo, o Senhor no trabalho. Este é o tema do que eu vou estar falando com vocês. Então, aqui nessa mensagem, irmãos, eu quero mostrar em tópicos que me dão segurança, uns tópicos que me dão segurança em afirmar que Jesus é o Senhor no trabalho. Quando eu falo em tópicos, aqui seria partes, né? Qual o irmão Ademir gosta de pregar, eu dividi em partes, né? Eu chamei de tópicos, né? Inclusive esses tópicos, eu fiz 4 tópicos aqui, porque eu até incluí em tópicos a introdução do texto, né? Vai ficar como assim, o primeiro tópico vai ficar mais ou menos como sendo a introdução, né? Então nós vamos lá, vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis 2, do versículo 15 ao 17. Gênesis 2, do versículo 15 ao 17. Uma outra coisa que eu também aprendi já com o irmão Ademir, né? Eu já tenho aprendido bastante coisas aqui nessa igreja, né? É começar lendo a Bíblia, os primeiros versículos, com a igreja em pé, em referência à palavra de Deus. Eu gostaria que a igreja ficasse em pé. Então lá, capítulo 2, do 15 ao 17. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Eu gostaria de estar fazendo uma oração. Baixam suas cabeças. Senhor Deus, Pai, pela primeira vez aqui na igreja de Estudo de Minúcia, eu vou estar dirigindo uma mensagem. Eu gostaria que só a sua vontade, o seu querer, só as suas provisões fossem passadas para a igreja. Só o conteúdo da sua palavra, Pai, e a iluminação que o seu Espírito Santo passou no meu coração venha a ser proferido nesta noite, Pai. Esteja dirigindo esta mensagem, Senhor, porque o Senhor sabe da minha fraqueza, da minha temperança pequena, da minha dificuldade em falar. Dirija, Pai, quebrando o coração dos irmãos para que eles entendam essa mensagem, porque o Senhor sabe da minha dificuldade em pronunciar as palavras. Ajuda-me, Pai, é o que eu te peço em nome de Jesus, amém. A igreja pode se assentar. Então, aqui nesse primeiro tópico, a gente vê que o trabalho não é um castigo imposto ao homem. Pode ver lá no versículo 15, né? E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar. Lavrar e guardar o jardim do Éden era uma alegria, porque, né, a terra promissora, o sistema de hidroponia brotava da terra. Aquele sistema lá automaticamente já tinha todos os nutrientes que as plantas iriam precisar, né?
E depois, no decorrer da mensagem, aqui no segundo tópico, nós vamos ver que não tinha ervas daninhas, não tinha fungos, então era um lugar muito gostoso, né? Então, quando Deus fala aqui, depois ele já ordena no 16, e ordenou o Senhor Deus, né? Já passa umas ordens, um regulamento, tem um estatuto a ser cumprido. Então, se você juntar tudo isso aqui e ver, você vai ver que esse trabalho seria como uma liturgia. O que é uma liturgia? Liturgia é o culto público instituído pelas igrejas, né? No caso nosso aqui é para honrar e glorificar o Senhor. Então essa seria a maneira dele prestar um serviço público a Deus que agradava a Deus. Aquele trabalho era para ocupar o tempo dele em fazer algo em comunhão com Deus, estar na presença de Deus. Então esse trabalho no começo, no Jardim do Éden, era uma bênção, uma graça de Deus. Só que houve um pequeno descuido ali no guardar, né? Que era cultivar e guardar. E daí, eu sei lá, que ele deixou que a Eva lá, eu acho que faria parte, né? A Eva ficou lá trocando umas ideias lá com a serpente e ele deixou passar isso aí. Eu acho que fazia parte do guardar. Mas isso aí não vem ao caso, né? Eu estou falando sobre o trabalho em si, ser uma liturgia, uma maneira dele servir ao Senhor. Aí, no segundo tópico aqui, ó, nós já vamos passar para o segundo, pequeno. Aí nós vamos ver aqui que depois da queda do homem, né, depois que ele comeu do fruto lá, vem a sobrecarga no trabalho. Aí nós vamos ver em Gênesis 3, na outra folha. Gênesis 3, do 17 ao 19. Então disse: porquanto deste ouvido à voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita, grifa essa palavra, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela, por todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o pão, até que te tornes a terra, porque dela foste formado, porquanto és pó, e ao pó te tornarás. Então a terra é amaldiçoada, né? Adão sai do Jardim do Éden, ele perde o direito ao Jardim do Éden, ele perde direito à vida eterna, né? Porque Adão nasceu para ser eterno, daí com o pecado ele perde o direito à vida eterna, ele já não pode mais viver no Jardim do Éden, e aí a terra é amaldiçoada, né? E pelo pecado, aí o campo de subsistência do homem já se torna mais difícil, né? Daí já vem as ervas daninhas, espinhos, dores na coluna, dores no braço, cansaço, vem a tal da preguiça, né? Vem fungos, bactérias para destruir, vem espinhos e complica tudo, e vem ainda chuva de pedra, enxurrada provocando erosão, vem vendavais, vem secas, que no Jardim do Éden não tinha nada disso. Então já complica e já vem a sobrecarga no campo de trabalho do homem. E ainda aparece mais um supérfluo lá, né? Porque vocês lembram que Adão que Deus teve que sacrificar um animal, né? Já houve a primeira morte para cobrir as vergonhas lá de Adão e Eva, porque eles estavam nus, se deram conta que estavam nus. Aí Deus já teve que sacrificar um animal, já houve a morte, já houve o derramamento de sangue pelo pecado. Então ali já começa a Deus já mostrar o Cristo lá na frente, né? Já começa a ter um sentido simbólico do Cristo lá na frente. E daí vem as vestes, né? Que seriam supérfluas lá no Jardim do Éden. Daí as pessoas já têm que trabalhar também para conseguir vestes. E esses supérfluos vai vindo. Hoje em dia a pessoa tem que gastar com internet, com celular, com carro, com gasolina, e isso aí veio tudo desse supérfluo, né? O que diminuiu muito é as vestes, viu? As vestes estão diminuindo, mas o supérfluo, a linha de supérfluo está crescendo muito e muito. Então isso aí vem tudo porque do pecado, vem depois da queda do homem.
Agora nós vamos aqui para o terceiro tópico, que daqui eu vou começar a mostrar para vocês como Jesus tem que ser o Senhor no trabalho. O porquê ter Jesus como Senhor no trabalho. No terceiro tópico eu quero mostrar que o caráter, a ética, a disciplina cristã deve fazer parte das nossas atividades profissionais para que o Senhor Jesus possa ser o Senhor. Nós vamos lá para o livro de Efésios, do 6 ao 15. Efésios 6, do 5 ao 15. Não, do 5 ao 9. Efésios 6, do 5 ao 9. Aqui, irmão, é Paulo já orientando as igrejas. Aí nós já saímos do Antigo Testamento, né? Vamos para as cartas de Paulo, aí Paulo orientando as igrejas, que ela está orientando a igreja de Éfeso. Vós filhos, não, 5, perdão. Vós servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor. Esse temor e tremor, durante a Bíblia, você vai vendo ela pedindo mais termos, isso aí, com Deus. Aqui Paulo pede aos crentes de Éfeso que tivesse com o Senhor segundo a carne, o Senhor com S minúsculo. Na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor tudo o que fizer, seja servo, seja livre. Aqui ele passa um recadinho aos empregadores, né? E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles. Está falando para as pessoas que empregam. Deixando de ameaças, sabendo também que o vosso Senhor está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Então, irmão, esse temor e tremor, que ele fala aqui no versículo 5 aqui, é você inquietar-se, se preocupar em ouvir com paciência o outro, ser aplicado naquele lugar, com responsabilidade. Aqui fala, com obediência, no início aqui do verso ele fala, obedecei, embaixo, com sinceridade. Isso quer dizer, integrar-se de coração à obra que você está fazendo ali, naquela roça, naquela obra, no meu caso, ou em qualquer lugar, onde você trabalhar, integrar-se ali, como se você está servindo ao Senhor. O Senhor Jesus Cristo é o Senhor no seu trabalho. Não olhe para quem está do lado, para o próximo, para aquelas pessoas que não têm Cristo como único e suficiente Salvador. Olhe para o verdadeiro Cristo e siga conforme os mandamentos da igreja e de Deus, né? Que nós estamos mostrando aqui na igreja hoje. Aí põe aqui, não servir à vista, está aqui embaixo, né? Aquele negócio que nós falamos, vamos empurrar com a barriga, aqui ninguém vai ver mesmo, deixa mal feito, tá? Então aqui existe compromisso, responsabilidade, ninguém vai ver, ninguém está vendo, vou empurrar com a barriga não. Senhor Deus é o Senhor no meu trabalho, eu vou fazer como se eu estivesse fazendo para Deus. Fazer a vontade de Deus requer rendição, se render a Deus. Servir de boa vontade está aqui no 7. Seria você fazer com humildade, amor, honestidade, né? Domingo nós tivemos um exemplo muito bonito sobre isso aqui, né? José do Egito, que o irmão trouxe para nós, né? E nós sabemos que José do Egito, quando foi vendido pelos irmãos lá,
foi levado naqueles camelos lá, amarrado com os escravos lá, né? Talvez a pessoa estava com uma sandália no pé, mas pelo caminho caía aquela sandália, estourava aquela sandália, ninguém ia parar a carreata lá para um escravo catar sandália, não, ia descalço, com os pés do chão mesmo, sendo arrastado. E daí que foi que o irmão Ari falou no final? Foi Deus que me mandou na frente. Deus mandou ele daquele jeito, quer dizer, naquele momento que ele estava sendo ali, ele já estava com o coração dele debruçado no Senhor. Ele tinha Deus como o Senhor na vida dele, né? Quando ele chega na casa de Potifar, ele entra lá como ajudante lá, como servo, né? Geralmente esse pessoal chega assim, ninguém mostra as dependências da casa, já mostra lá a casinha do cachorro para limpar, o banheiro lá dos empregados mais sujo, vai começando ali, e ele vai fazendo tudo aquilo com amor. A Bíblia diz que até Potifar via que onde ele punha a mão tudo prosperava, aí começou a se alegrar e ajudar ele. Dali a pouco ele chega a ser mordomo, aí ele vai para a prisão, continua tendo Deus como o Senhor na vida dele, continua. Dali a pouco ele sai de lá e vai ser o primeiro-ministro lá do governo, do faraó, né? E tudo isso aconteceu por quê? Porque dá humildade e servir a Deus naquelas tribulações que ele passou pela vida. Segundo alguns historiadores, algumas pessoas aí, da época que ele chega na casa de Potifar até chegar lá na frente, passaram de 13 anos. Eu não sei bem certo, mas foram mais de 13 anos. Então, é uma coisa que é um exemplo muito bonito para nós, José do Egito. E automaticamente a gente recebe algumas recompensas, né? Para a carne, a recompensa de você trabalhar, tendo Jesus como Senhor no seu trabalho. Se ser aplicado, a recompensa que vai vir nem é recompensa, é o salário, né? O salário não é graça, não é presente, não é favor, nada. Isso aí é direito de todo trabalhador para que ele mantenha a carne, né? Agora, espirituais, né? Engraçado que eu fui achar isso aqui lá em Provérbios. Vamos lá em Provérbios, nós vamos andar muito na Bíblia, meu irmão, porque Provérbios 24, do 3 e 4. Provérbios 24, versículos 3 e 4. Aqui diz assim: e com a sabedoria se edifica a casa, e com o entendimento ela se estabelece. E pelo conhecimento se encherão as câmaras, com todos os bens preciosos e agradáveis. É bom nós vermos aqui, pararmos, que aqui é Salomão, né, que escreve isso aqui. Segundo a própria Bíblia, o rei é a pessoa mais rica, nunca ia ver outro igual ele, né, mais rico no mundo. Tinha lá no trono 6 leões de ouro, 3 menores, 3 maiores, de cada lado do trono. O homem andava muito abundante, tinha dinheiro, né? E eu acho que isso aqui ele fala, isso aqui é uma prova cabal mesmo, uma prova correta de que o homem, quando escreveu a Bíblia, não foi ele a carne, foi o Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo. Porque se você for ver isso aqui como sendo uma casa de alvenaria, igual eu tenho ali, né? Com sabedoria, os outros me deram uma casa para me morar, né? Eu tenho a casa ali, mas eu ganhei. Então, seria assim, ó: com sabedoria se edifica a casa. Que casa? O templo. O nosso corpo está sendo edificado a casa, e com o entendimento ela se estabelece. Com a sabedoria no trabalho, 8 horas por dia, você vai edificar, daí ela vai se estabelecer, porque aquela sabedoria que você usou lá vai ganhar as outras horas do seu dia e vai te preencher com todo o entendimento, e aí a casa se estará estabelecida para receber como morador o Espírito Santo de Deus. E pelo conhecimento se encherão as câmaras. Quais são as câmaras? O coração, o subconsciente, as verdadeiras saudáveis faculdades mentais. A gente vai estar ali recebendo
os bens mais preciosos e agradáveis. Quais são os bens mais preciosos e agradáveis que nós procuramos? Comunhão com Deus, com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A comunhão com Deus, sermos templos do Espírito Santo. Então aqui tá falando ter o Senhor como, eu tô pondo, você ter o Senhor como Jesus Cristo, como o Senhor no seu trabalho, aí facilmente você vai conseguir, não, facilmente não, é com muito empenho, amor, dedicação, aplicação, você vai conseguir preencher com essas bem-aventuranças a sua vida espiritual, vai ser verdadeiros templos de Cristo e do Espírito Santo, e vai viver na graça, porque de nada adianta nós termos aqui uma casa, igual o irmão Daniel mesmo falou, eu falei para ele, vale conhecer minha casa, ele falou, você precisa construir uma lá, né? Então, de nada adianta nós sermos ricos aqui na terra, se nós não temos um pingo de herança para com Deus, porque não tivemos verdadeiramente Jesus como nosso cordeiro, né? Ou não passamos a ser cordeiro por através de Jesus. Então nós devemos muito aplicar esse serviço espiritual nos caminhos do Senhor. Quando trabalhamos com esse amor e obediência que eu estou expondo, estamos dando um testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo e da igreja que congregamos. Vai ficar muito visível lá na nossa, onde nós trabalhamos. De vez em quando um camarada vai perguntar para você, pô, você trabalha onde? Você vai aonde? Qual é a sua igreja? Você vai estar falando, aí vai incomodar o inimigo mesmo, vai incomodar. Muitas vezes fala, pô, eu conheci um camarada que era de lá, hoje vive aí jogado para rua, bebendo e tal. Mas se ele falar isso, você pode ficar tranquilo, porque incomodou ele, senão ele ia baixar a cabeça e ficar quieto. Então, se você dá um testemunho desse, você vai estar agradando a Deus e vai estar dando um testemunho da primeira igreja batista do sul de Menuce. O uso dos nossos dons naturais requer sabedoria e perseverança e amor. Sabedoria vem de Deus. Perseverança, estar sempre atento e nunca desanimar, nunca desistir. Irmãos, agora só para dar é porque essa carta que Paulo escreveu aos Efésios, que nós vimos aqui atrás, ele escreveu também para Colossenses. Eu queria dar uma passadinha aqui com vocês para nós dar uma olhada aqui, ó. Colossenses 3, do 22 ao 25. Eu acho que as mesmas necessidades que os Efésios estavam precisando, Paulo viu que também teria que passar para as pessoas de Colossos. Então aqui vocês vão ver aqui eu vou estar passando para vocês, mas é quase semelhante o que Paulo escreveu aos Efésios. Muda alguma coisa, ó. Vós servos, obedecei em tudo os vossos senhores segundo a carne, né? Lá ele falou com temor e tremor, aqui ele falou em tudo. Não servindo só na aparência, né? Não fazendo à vista, não empurrando com barriga, não tendo duas caras, né? Não sendo homem de duas caras, como para agradar a homem, mas com simplicidade de coração, temendo a Deus. Tudo que você fazer, faça temendo a Deus. Jesus Cristo é o Senhor no trabalho. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração. Lá ele falou de boa vontade, aqui de coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque é a Cristo que eu servis. Aqui, durante a Bíblia, durante os meus aprendizados bíblicos, durante os meus estudos, eu sempre quis ver assim, o que seria galardão, e aqui é a que chegou mais perto dessa dúvida que eu tinha, galardão da herança. Então você é cordeiro por Cristo, e aí você vai estar recebendo graças na sua herança, vai ser graças que você vai receber lá no céu, porque a Cristo, o Senhor, serviço. Aí, aonde que eu falei que eu ia ter
como provar que Jesus tem que ser o Senhor no trabalho, porque ao Senhor o serviço, não ao Senhor lá, o Senhor Cristo, não ao Senhor lá com esse minúsculo, né? Aí aqui ele tinha falado lá sobre os empregadores, né? Aqui ele não citou os empregadores, mas ele disse assim: mas quem fizer agravo receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. Então não importa se a pessoa que está recebendo essa mensagem está ouvindo que ele é o empregador ou o empregado. Tem que colocar isso tudo no coração e servir ao Senhor, né? Eu acho que para o Senhor, para o empregador, obedecer isso aqui é mais complicado do que para nós que somos funcionários, né? Aí, só que nesse trajeto aqui vai ainda, nós ainda vamos encontrar algo que vai, depois eu vou estar falando sobre vocês, porque assim, nós não somos do mundo, mas estamos no mundo. E o pessoal que presta serviço com nós, que gerencia nós, são pessoas do mundo. Depois eu vou estar falando sobre isso aqui mais para frente, né? Aqui a gente não deve estar dependendo de alguém vigiando a gente, né? O cara falou, cuida daquele camarada lá que isso aí já não, a gente não pode depender disso. A gente tem que ser responsável e fazer a nossa parte, cuidar da nossa produção, cuidar da qualidade do nosso serviço prestado, fazer tudo como se estivesse fazendo a Cristo. E a gente não deve viver bajulando homens também. Agradar homens, isso aí você tem que bajular Deus, o Cristo. O homem você respeita, trata com obediência, se tiver que ser obediente. Você se esvazia de si mesmo para ficar do lado daquela pessoa, mas você está fazendo isso para agradar a Deus, não o cidadão, né? Temos que agradar a Deus em nossas atividades, o nosso Senhor. Ele é o Senhor no nosso trabalho. Aí as pessoas que não têm muita essa obediência aí acarreta alguns danos aí, né? O principal é o mau testemunho do Senhor, não está dando um bom testemunho como cristão, e o testemunho da igreja também pega mal, fala, aquele camarada lá, você viu? Levou a conta nos olhos por justa causa, é batista. Fica ruim pra caramba. Então a gente tem que tomar cuidado em ter Jesus como o Senhor no nosso trabalho, para que nós não venhamos criar esse tipo de confusão para nossas vidas, criar esses desastres, essas dificuldades entre nós e a igreja, e nós e o Cristo. Agora aqui no quarto tópico eu estou falando sobre aqueles camaradas que a gente tem que lutar para... Aí vai estar lidando com os abusos no trabalho. Nós vamos estar tendo que lutar para sobreviver com pessoas que não conhecem Deus, pessoas ignorantes da palavra de Deus. Então nós vamos abrir em Pedro, vamos lá para Pedro, Primeira Pedro, versículo 2, do 18 ao 25. 1 Pedro, capítulo 2, do versículo 18 ao 25. Pedro ele fala com mais aptidão mesmo, ele fala a minha língua. Eu acho que ele não era muito preparado assim como Paulo, né? No entendimento, né? Ele fala mais da minha língua. Então aqui, vós servos, sujeitar-vos com todo temor, aquele pede temor também, aos senhores, né? Temor, se preocupar, se inquietar, de fazer aquela pessoa se sentir bem na sua presença, alegrar, se preocupar em alegrar o coração daquele Senhor que não é o Deus, porque você está prestando serviço a Deus. Não somente aos bons e humanos, mas também aos maus. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agrados, padecendo injustamente. Coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente.
né? Coisa que a gente não aceita, a gente já quer defender os direitos da gente, né? Já quer briga, né? Eu mesmo sou esse tipo de cara, né? Fala pavio curto, meu pavio é curto, então eu tenho que engolir, muitas vezes até chorar, porque tem que prestar o meu dia de trabalho como eu disse lá como uma liturgia a Deus, como um culto a Deus. E o pavio é curto, e a hora que você fica nervoso e o camarada atrapalha a comunhão da gente com Deus, e a gente tem que saber administrar isso para não perder a comunhão com Deus, porque Jesus tem que ser o Senhor no meu trabalho. Por que glória será essa? Se pecando sois esbofeteados sofreis. Glória nenhuma, é pecador. Mas se fazendo o bem sois afligidos e sofreis também. Isso é agradável a Deus. Porque para isso sois chamado, para isso nós estamos aqui sendo igreja de Jesus, para isso. Porque para isso sois chamados. Pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Pisadas de Cristo não são marcas na areia, rastros na areia. Pisadas de Cristo são a vida que ele passou com humildade na terra, agradecendo e chamando o povo ao arrependimento e mostrando o caminho para com Deus. Essas são as pisadas, não é rastro na areia. O qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. O qual, quando injuriava, uma pisada dele aqui, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, entregava-se a Deus, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Pastor e bispo com letra maiúscula, Jesus Cristo. A submissão aqui nesse texto de Paulo aqui, ou de Pedro, diz assim, quer dizer assim, a submissão ao próximo, ser submisso ao próximo, é padrão de conduta para o crente, não é para o mundo, é para o crente. Por isso a gente tem dificuldade, porque a gente vê o outro lá empeitando os camaradas lá, né? Mas para o crente é padrão de conduta ser submisso ao próximo, para quem teme ao Senhor, né? Para quem é crente. Mesmo com patrões e chefes, gerentes incompetentes, gananciosos, avarentos, abusados, desrespeitadores, eu coloquei aqui muitas vezes ignorantes, quase 100% ignorantes, né? Donos da verdade. Aí você tem que ser submisso a esse tipo de pessoas. Se você não conseguir se submeter, se os coices daquele cidadão lá tá te infringindo muito, tá te machucando, você acha que não tem como aguentar mais, pede demissão desse lugar e Deus vai abrir uma outra porta, porque é melhor do que você confrontar com ele, é melhor você sair fora. Abre mão dos seus direitos, mas não abre mão de ter Jesus como Senhor no seu trabalho. Deus proverá uma outra porta para você. Sai, porque você vai estar, se você não conseguir manter o seu trabalho, tendo Jesus como Senhor no seu trabalho, você vai estar pecando. Então é melhor que você saia. Tem um versículo aqui que Jesus disse: se o homem deixar pai, mãe, mulher, criança, campo, por causa do nome dele, ele está junto da pessoa e aquela pessoa não será envergonhada. Então, se for para você brigar, é melhor que você se demita, abra mão dos seus direitos e vá seguir os passos de Cristo. Isto é seguir as pisadas de Cristo. Sofrimento, tristeza, injustiça, preguiça, mau comportamento, tudo isso pode te atrapalhar em ter o Senhor Jesus na direção. Por isso devemos sempre ser vigilantes. Vigiai e orai. Sede sóbrios. São ordenanças do Senhor, está aqui nas epístolas de Paulo. Ordenanças de Cristo. Nosso exemplo é Cristo.
Todo crente tem poder ver, buscar na palavra de Deus a resposta quando for ofendido, né? Se você for buscar aqui em Pedro, você vê aqui no 19, 20 aqui, ó, você vai ver. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, né? Padecendo injustamente. No 20 fala, por que glória é essa? Se você está pecando, você é esbofeteado, mandado embora por justa causa, descontaram algo lá no seu salário. Que glória é essa? Mas se você está fazendo o bem, sois afligido e sofreis, isso é agradável a Deus. É a palavra de Deus que está dizendo, né? Aí só para nós vermos um texto aqui, um pouquinho da fala de Jesus, eu vou pedir para vocês, para nós irmos lá em Mateus 5, ver o que ele fala sobre isso, 5, 11, versículos 11 e 12. Mateus 5, versículos 11 e 12. Só para nós ver Jesus, o Cristo, falando sobre isso. Mateus 5, versículo 11 e 12. Isso aqui é o Sermão do Monte. Esse sermão aqui, eu tenho entendido assim, o livro de Levítico, o livro das leis do Antigo Testamento. Sermão do Monte, livro das leis de Cristo no Novo Testamento. O Sermão do Monte foi onde ele trouxe as leis, né? Lá no outro falava, não matarás. Aqui no Sermão do Monte ele fala, você chamar o outro de tolo já não é digno do reino dos céus, quer dizer, já matou. Então aqui é o Sermão do Monte, é como o livro das leis no Novo Testamento, no meu entender, viu, irmãos? Isso aí não está escrito aqui na Bíblia, não. Eu estou passando para vocês já coisa minha, que eu sei que é pecado, mas vocês podem depois estar analisando, assim, vocês podem concordar ou não comigo. Então aqui no 11 diz assim, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Bem-aventurados, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Aí é Jesus, agora já não era mais Paulo nem Pedro, Jesus falando, né? Paulo lá em Romanos 12, 18, ele diz assim, se possível, quanto depender de vós, quanto depender de vós, tenhais paz com todos os homens. Esse quanto com ter é abraçar a causa mesmo em ter paz com os homens, né? Agora aqui, irmãos, para concluir, eu coloquei aqui, ó, buscando desenvolver uma consciência de paz com o mundo, procurando desenvolver nossas atividades com eficiência, mesmo debaixo de injustiça, a nossa consciência para com Deus estará tranquila e em paz. Servir a Deus, primeiro, a gente tem que buscar ter a consciência tranquila e em paz. Tem que esquecer aquilo que aconteceu, porque você foi injuriado ali, vos perseguiram, mentiram, mas o Senhor Deus está no comando e mentiu porque você estava servindo o Senhor Deus, não o patrão na carne, não o Senhor na carne. Quando defendemos os sustentos de nossas vidas com dedicação, usando de caráter, ética e disciplina cristã, estamos sim prestando um culto, isso que é muito importante, prestando um culto de honra e adoração ao Senhor e Criador Jesus Cristo. Esse culto aqui, no cafezal eu prestava muito, viu? Lá no meio do café, porque era eu, um cachorro e a moringa debaixo do pé de café, então, e a natureza, e é muito gostoso, é muito confortável você meditar o dia inteiro na palavra de Deus, no meio de uma lavoura, assim, sem ninguém para perturbar, né? Na minha obra ali eu consegui também, muitas vezes, muito não, quase sempre, estar em comunhão com Deus. Aí quando você começa a trabalhar com outras pessoas vêm com os pensamentos dela, vêm com os problemas dela, aí tira um pouco o foco e às vezes a gente até dá uma disseminada, mas se prestamos um culto de adoração ao Senhor Criador Jesus, é se trabalhamos verdadeiramente segundo a vontade de Deus, tendo Jesus como o Senhor no nosso trabalho.
Isso aqui eu queria ver com vocês agora, aqui para fechar, em Romanos 12, versículo 1, só porque, para nós comprovarmos, para mim, da onde eu tirei, né, essa afirmação. A gente deve sempre estar baseado na palavra de Deus, porque sem ela nós não somos nada. Romanos 12, versículo 1. Eu vou ler o 1 e o 2 porque eu gosto muito desses dois versículos juntos. Mas aqui é só um. Rogo-vos, é Paulo falando. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, um dia de trabalho da gente, todo dia deveria ser um culto agradável a Deus, ser um culto racional, um culto de coração, alma, consciência, pensamento e fé firmados no Senhor Jesus, como se estivesse prestando um culto, como se fosse a liturgia, né? O nosso culto preparado para louvar e agradecer a Deus, né? Honrar e agradecer a Deus, e honrar e glorificar. Eu não posso falar louvar porque eu não sei cantar, né? E não sedes conformados com esse mundo. Não vai pegar o exemplo do mundo, olhar para as outras pessoas que estão ao seu redor, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento. Renovação do entendimento bíblico. Isso tem que transformar nós. O conhecimento da palavra de Deus. E se você faz isso, você vai estar preparado para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que é habitar o nosso corpo, fazer de nós um templo santo para o Espírito Santo dele. Que Deus esteja abençoando essa palavra, que fui iluminado para escrever ela, e que os irmãos possam depois estar dando nota, né, falando, pô, tem bastante gente da diretoria aqui, né, possam estar falando para o irmão Ari, ó, gostei, não gostei. Não, vamos fazer o seguinte, você é 6 da diretoria? 5. Aí vocês dão uma nota lá de 1 a 10, e o irmão Ari soma tudo a nós, falou, ó, irmão João, você conseguiu tantos pontos, mas não precisa pôr lá, o fulano deu tanto, o ciclano deu tanto, não, mas fala de coração mesmo para o irmão Ari, fala, ó, lá com o pessoal da diretoria você conseguiu tantos pontos, amém?